Aqui atrás. Boa noite, William. Rádio CBN aqui de Ponta Grossa. Diego, teve uma situação que supera o jogo de hoje, no primeiro tempo, de uma denúncia do Alano, jogador do Operário Ferroviário, em relação a um possível ato racista do Miguelito. Ele acabou permanecendo em campo, saiu no intervalo, e eu gostaria de perguntar para você se chegou a conversar com ele, posicionamento também do América Mineiro, o senhor como representante máximo do time na parte técnica, também como vê essa situação e a importância do combate ao racismo também no nosso futebol. Boa noite. Vamos lá. Eu acho que para falar sobre esse tema em específico, primeiro eu preciso falar sobre a educação do nosso país, né? Eu acho que isso é uma questão educacional de modo geral, porque o fato aconteceu entre o Alano, que inclusive foi jogador do meu auxiliar, do Eduardo Húngaro, né? Que por sinal também o Húngaro tem um carinho especial por ele. E tem um conhecimento sobre o que é o Alano, quem é o Alano, né? Foi na base do Botafogo, se não me engano, né? Não, lá atrás, e a gente tem o conhecimento do Miguelito. E o fato, se falou ou se não falou, talvez esteja entre os dois, né? Eu digo que eu conheço o Miguelito, sei da conduta dele no dia a dia, e como ele é como pessoa e ser humano, né? E eu, pautado nisso, preciso dizer que se ele me disser que ele não disse, vai ser a palavra dele contra a do Alano, que o meu auxiliar conhece, né? Agora, o que me chama a atenção é que a gente espera talvez a denúncia, se aconteceu, se não aconteceu, para poder falar sobre o tema. Um tema que deveria ser falado todo dia por todo mundo, em todos os lugares. Nas escolas, né, na televisão, como a televisão vem tentando falar há algum tempo, né, mas não só nisso. Eu acho que assim, toda vez que a gente vem aqui jogar, a torcida do Operário faz uma festa bem bacana. Né, mas assim como no país inteiro, e a gente tem visto muito tipo de agressão verbal, não só talvez racial, mas diversas outras coisas. Por exemplo, meu auxiliar tem 61 anos. Hoje ele foi chamado de velho medíocre, de velho caduco, né? de sai daí seu velho, caça um serviço. Né? Então, o julgo que a gente julga, a gente também é julgado. E no final todo mundo tem telhado de vidro. Todas as pessoas do nosso país inteiro. Pô. E isso é por isso e por esses comportamentos que acontece fatos como as pessoas denunciam que aconteceu de hoje. E aí tem uma reação em cadeia que, se o Miguelito também não falou, acaba com a carreira dele. É simples assim, as pessoas todas julgam. Agora, é preciso, eu acho que a gente falar sempre sobre a pauta. Eu sou contra o racismo. Totalmente contra. Sou muito contra. Não gosto. Acho escroto. Acho feio. Né? Agora, o que eu como pessoa eu posso fazer, é o meu mundo, como eu educo as pessoas que estão à minha volta, o que eu falo sobre isso todo dia, né? O que eu falo com a minha família, o que eu falo com as pessoas que eu amo, com a oportunidade dos meus amigos, o que cada um faz, né? Porque depois virar o que virou o estádio, quem perde é o futebol, pô, mais uma vez, perde o futebol brasileiro, perde todo mundo, perde torcedor, perde a gente, perde o meu zagueiro que tomou uma gusparada na cara, e eu não tô querendo desviar o foco não, tá? Eu só tô falando que se o racismo acontece pela maneira como a sociedade enxerga a vida hoje. Eu acho que esse talvez seja o grande problema. E tem quem diga que vai ser, não, falar sobre racismo também, e se pessoas que são aproveitadores, querem levantar essa pauta para se popularizar, né? Talvez algumas até sejam realmente, porque surfar na onda para falar, sem poder colocar em prática tudo que precisa ser o combate verdadeiro em relação a esse tema tão complexo e mundial, né? Eu acho que aí as pessoas precisam olhar para si, o que elas são. Não adianta eu falar de racismo se o meu exemplo não for contra ele. Não adianta eu falar de racismo se o meu exemplo não for de caridade com o próximo, de compaixão com o próximo, de caridade com o próximo, né? De boa vontade com o próximo. Se quando eu ver um ato desse ou coisas semelhantes a essas, eu não corrigir. Pô, hoje eu vi muitas coisas e eu não estou falando sobre o torcedor do Operário. Repito, eu desfruto vendo a festa que eles fazem, respeito muito a festa que eles fazem, não falo só sobre ele, mas a gente teve o nosso treinador da seleção agora, que também não aceitou ser treinador de um grande time no país, pô, que dá síndrome do pânico, que é o Tite, né? A gente vai para a rede social agora, a gente vai ver um monte de tipo de abuso, diversos, né? Sai daí, seu velho, sai daí, William, seu estagiário, né? A mulher que trabalha na beirada do campo, se fizer uma pergunta mais ou menos, vão dizer, fiz essa pergunta porque é mulher, aí vem o machismo.
e vem tantas outras coisas, né? Se vocês, repórter, errar a pergunta também, falar, vocês estão fazendo o que aí? Vocês merecem ser mandados embora. Né? E no final todo mundo julga, todo mundo tem integridade de vida e todo mundo erra, pô. Hoje pode até ter acontecido, eu espero que não, do fundo da minha alma. Espero que o Miguelito não tenha falado o que as pessoas acusam dele que falou. Mas só que depois o efeito de manada que aconteceu foi tão ruim quanto. Né? Eu acho que o que a gente espera, como a gente vai combater o racismo ou as outras coisas? É com xingo? É com xingo na rede social? Ou não, é cada um pegando um pouquinho da pauta e propagando no dia a dia? Ou é esperar acontecer e todo mundo dizer sobre o assunto? Eu não sei, eu sei que, eu vou dizer por mim, William, as pessoas que eu amo próximo, eu nunca quero que façam isso. Não quero que façam isso. E se um dia eu presenciar alguma fazendo, eu acho que o que eu posso oferecer é perdão. Perdão. Agora, o arrependimento de quem é dele, pô. A gente pode oferecer apenas perdão. A sociedade está aí para perdoar. O maior líder da história falou 70 vezes 7, perdoa o teu irmão. Sublime é o perdão. Eu não sou cabível a julgar. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou errante. Quem sou eu para falar algo sobre qualquer um, inclusive sobre o torcedor que chamou meu auxiliar de velho, inclusive sobre o torcedor que cuspiu no meu jogador? Não sou ninguém, nada, zero. Tá tudo perdoado. E o arrependimento é de quem erra, das pessoas que fazem isso, no dia a dia, na rede social. Aí cabe a mim, se um dia eu errar, me arrepender, e cabe às pessoas que fazem algo perdoar. A vida é sobre perdão, a vida é sobre amor e sobre arrependimento. Simples assim. Quem errou, que se arrependa pelo erro que fez em qualquer instância. Quem quer acusar, que não acuse, que perdoe. Que tenha a capacidade de perdoar, pô. E ame o próximo. Se tivesse mais amor, essas coisas não aconteceriam. E o amor não tem nada a ver com esperar algo em troca. O amor verdadeiro, que termina no outro. Tá aí. Amo porque faço bem e quero fazer o bem sem esperar nada em troca. Mas não, nós estamos numa sociedade hoje, é uma oportunidade para falar sobre várias coisas. Doente pela rede social, doente pela capacidade de acusar. É muito engraçado que as pessoas elas esperam a boa vontade no próximo e o amor no próximo, mas quem tem a capacidade de oferecer o amor ao próximo e a capacidade de oferecer aquilo que tem de melhor dentro de si sem esperar nada em troca, pouquíssimas pessoas, e eu sou uma delas. Eu digo por mim também. Então eu acho que se aconteceu, eu espero que não tenha acontecido, fica um fato lamentável, a capacidade da humanidade em perdoar. O maior líder da Terra, eu não vou falar de religiosidade aqui, veio na Terra para ensinar uma coisa, perdão. Apenas isso. E as pessoas, arrependimento. Eu acho que se tivesse essas três coisas, perdão, arrependimento e amor, a gente veria um mundo um pouquinho melhor em todas as coisas que a gente tem visto com tanto pesar. Oro para que as coisas sejam um pouco melhores e que o racismo diminua na face da terra e que o meu jogador não tenha cometido isso e que a verdade entre ele e o Alano, o meu auxiliar tanto gosta do Alano também, não seja apenas um ouvir errado ou qualquer outra coisa. É isso. Boa noite, William Leandro, da Rádio MZ daqui de Ponta Grossa também. A situação é muito difícil a gente falar sobre jogo hoje, referente ao que aconteceu, até porque o jogo era bom até o momento daquela ocasião, tem um acontecimento e passa a ser um jogo totalmente diferente. A própria arbitragem também sofreu com isso, o árbitro se perdeu em alguns momentos, teve o protocolo de racismo que não foi cumprido por completo, porque se ele tem o protocolo de racismo, ele tinha que tomar alguma atitude referente ao que aconteceu. Mas queria saber de você. Você conversou com o Miguelito no intervalo? Você perguntou a ele, não perguntou? O Miguelito não volta para o segundo tempo e aí já gera toda aquela dúvida. Ele tirou porque cometeu o ato ou não tirou porque ele não estava preparado na pressão no segundo tempo? Qual foi a conversa do intervalo do treinador, o William Batista, que é um cara muito jovem, com o Miguelito? Para a gente poder entender qual é também a versão pelo lado do América. Boa noite. Boa noite. Eu acredito no meu jogador, porque como líder, eu acredito até que se prove o contrário. E repito, eu não concordo com o racismo, eu acho que tem que ser lutado contra, e eu acho que a gente tem caminhado para que as coisas melhorem. Eu acho que a CBF ela acertou em ter o protocolo desse ano. Eu tirei o Miguelito, não foi por causa da pressão, de jeito nenhum, jamais faria isso. Também não tirei por tudo que provocou no jogo, foi por um ponto estratégico.
né? Eu vinha pedindo para ele durante a partida entrar numa linha de 3, que eu defendo com duas linhas de 3. E aí era Miguelito, Barros e Miqueias, e o Miguelito estava saltando no volante do Operário. Isso, se vocês pegarem as imagens antes de acontecer, eu já vinha falando muito com ele. Abre a linha de 3, abre a linha de 3. E o Operário vinha pesando o Marlon com 3 jogadores, né, com o Alano, Bosquilha e mais um volante, o lateral vindo de trás. E eu pedindo para ele fixar mais aquilo ali. Como ele não conseguia fazer aquilo, eu troquei, coloquei o Benítez, adiantei o Benítez para marcar na linha da frente, trouxe o Figueiredo para marcar na segunda linha da linha de trás. O que eu falei para o Miguelito eu espero que você não tenha falado. Se você falar que não falou, eu acredito em você, porque eu preciso acreditar em você. Se você falou, você vai saber no seu íntimo que você falou. E aí eu acho que você tem que ter a capacidade de perceber que você pode ser um ser humano melhor, e que se você não falou, que tenha sido de fato um engano do Alano, que eu também acredito, porque o meu auxiliar acredita, né? E dizer para ele que se ele falou, eu preciso perdoar, o arrependimento tem que ser dele. Eu acredito que ele não tenha falado, tá? Ele disse que não falou. Ele disse que falou outra coisa, eu não vou falar aqui porque é um palavrão, tá certo? Mas ele disse que não falou e eu acredito nele. Tá bom? Eu não vou falar o que ele falou porque é um palavrão, pô. Eu não vou falar palavrão aqui, tá? Mas eu acredito no Miguelito. Até o final eu acredito no Miguelito, mas eu sou contra o racismo. Eu quero deixar isso claro. Porque senão vão dizer que eu estou dizendo que teve o racismo, eu não acho que não teve o racismo, e vão dizer que eu sou a favor do racismo. Não é isso que eu estou falando. Uma coisa muito diferente da outra. Até que se prova o contrário. Eu não acredito que ele tenha falado. Porque eu conheço o Miguelito do dia a dia. É um menino do bem, é uma pessoa do bem, é um cara que está no Brasil desde os 14 anos de idade. Daqui a pouco vão dizer que ele falou isso porque ele é boliviano. O Miguelito talvez seja tão brasileiro quanto todo mundo, né? Porque foi criado na Baixada Santista. Então, até que se prova o contrário, eu acredito que o Miguelito falou para mim. Eu não disse o que foi falado.